todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um novo simulado da Banca FGV com questões da Constituição Federal e o ECA para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para o YouTube te notificar sempre quando tiver novos vídeos aqui. Além disso, se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho os resumos dos cadernos Currículo da Cidade, valor R$20. Também tem o resumo dos autores e legislação com atualização pós-edital, também R$20 e a atualização é gratuita, tá? Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link do grupo do WhatsApp para compras, tá? Também vai ficar o link dos grupos da Fito, Timbu Guaçu, que eu também tenho materiais, ou então o telefone e WhatsApp para contato direto. E também no caso do PEIF vai ficar os grupos de estudo. Tem o grupo de estudo tanto do Telegram quanto do WhatsApp, que eu vou sempre, quase todos os dias eu posto lá dicas. Inclusive nos grupos eu coloquei antes o simulado para responder e agora eu venho aqui responder, certo? Vai ficar na descrição desse vídeo o link para download do simulado, o PDF, tá certinho, com gabarito no final, certo? E outra coisa também de recadinho que eu vou deixar para vocês é uma indicação. Muitas pessoas todo dia me pedem indicação de cursinho. Jéssica, me indica um cursinho, principalmente online, né? Que facilita, né? Porque às vezes não dá para você ficar indo presencial. E tem pouquíssimos cursos também presenciais. Eu até já comentei aqui no canal que eu prefiro até online pela questão de deslocamento, de otimização do tempo e tudo. A gente sabe que a vida de professor é corrida. Então, um curso que eu indico aqui para vocês, que vai ficar na descrição desse vídeo, o link para vocês entrarem na plataforma Hotmart para compra desse curso, é o curso IBK, tá? Esse curso ele é coordenado pelo professor Edivaldo Cardoso, ele é diretor na Prefeitura de São Paulo, junto com a equipe dele ele tem outros professores também da rede, e esse curso é para o cargo de PEIF e também para professor de Fundamental 2 e médio, a parte pedagógica. Esse curso tem uma carga horária de 80 horas, tá? Dividido por 10 módulos. Nos módulos você vai encontrar o currículo da cidade, que é muito importante o cursinho ter o currículo da cidade, começar já pelo currículo da cidade. Tem legislação nacional, municipal, tem também aulas com questões dissertativas, então um curso assim bem completo, tá? Lá tem videoaulas e PDF e você pode acessar, como é online, você pode acessar a hora que você quiser, que as aulas sempre ficam gravadas, tá? O valor do curso à vista é R$400, aí você pode dividir até em 12 vezes de R$39,92, então é uma parcela que não vai ficar pesar no seu bolso, né? Porque tem um monte de cursinho aí que tá cobrando R$1.000, então é um valor assim acessível, ainda você pode dividir, e é na plataforma Hotmart, então você tem aqueles 7 dias que você pode testar, e caso você não gostar, você pode pedir reembolso, você recebe tudo na plataforma, tudo certinho. Então aqui até mesmo para ajudar o canal, se você está interessado em fazer um curso online, tá na descrição do vídeo o link da Hotmart para vocês comprarem curso, certo? Agora, dados os recados, vamos lá para a tela resolver o simulado? Aqui na tela para vocês, eu tô com o simulado da FGV com questões da Constituição Federal e do ECA, tá? As 3 primeiras questões são da Constituição Federal e as outras 4 do ECA. Antes de começar com o simulado, eu tenho que explicar uma coisa para vocês na hora de estudar legislação educacional. Como a maioria de vocês sabe, eu já comentei aqui no canal, a Constituição Federal é maior, a nossa lei magna. Portanto, todas as leis que surgiram depois têm que seguir a Constituição Federal. Se não estivesse seguindo a Constituição Federal, for contrária, é uma lei sem validade nenhuma, ela é ilegal. E nos concursos, geralmente, o capítulo da Constituição que cai é o da educação, que é o artigo 205 ao 214. Porém, na Prefeitura de São Paulo, gosta de também cobrar o artigo 5, que é dos direitos e deveres do cidadão, tá?
Tanto que tem até o resumo do artigo 5 no meu resumo dos autores e legislação, tá? Mas geralmente o que cai é o da educação. E falando do capítulo da educação, aqui eu coloquei aqui para sistematizar uma coisa para vocês na hora de estudar, para vocês poderem fazer essas ligações e ficar mais simples o entendimento da lei para vocês aprenderem, porque não adianta querer ficar decorando lei que é impossível, né? Só se você tiver uma memória de elefante. Por exemplo, lá no artigo 206 da Constituição Federal, a gente tem os princípios da educação, que são os mesmos princípios da LDB, por exemplo, porém a LDB depois, ao longo dos anos, foi acrescentando mais princípios. Daí a gente tem uma ordem, né? A Constituição Federal de 88, daí veio 2 anos depois, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, daí em 1996 veio essa edição da LDB que a gente usa até hoje, lembrando que a LDB não surgiu em 96, existiam outras LDBs, mas essa versão que a gente utiliza atualmente é a de 96. Aí depois veio os referenciais curriculares nacionais, vieram os parâmetros curriculares, vieram as diretrizes curriculares e por fim agora atualmente a gente tem a BNCC. E todas elas foram seguindo umas outras, vai puxando uma coisa a outra, tá? E um exemplo disso é que o artigo 206, que fala dos princípios da educação, o primeiro princípio é a igualdade de acesso e permanência. No ECA, lembrando que no ECA, geralmente em concursos, cai a parte que fala da educação, do esporte e da cultura, que é o artigo 53 a 59. Porém, a FGV gosta também, e também a Prefeitura de São Paulo, cobrar artigos que falam da questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. É uma parte que a Prefeitura gosta muito de cobrar, já caiu em provas de anos anteriores, inclusive questão dissertativa sobre os artigos que falam do direito de proteção da criança e adolescente do ECA. Então, é importante você estar estudando essa parte. Então, ligando aqui, quando a gente fala de igualdade, condições e acesso à permanência da Constituição e na LDB, lembrando que o acesso à permanência é a matrícula, né? O acesso, sem distinção, é uma criança especial, não vou matricular, não. É uma criança pobre, não vou matricular, matricula e assim por diante. E acesso à permanência não basta matricular, tem que manter essa criança, esse adolescente na escola, senão acontece a nossa famosa invasão escolar, né? Daí, no ECA, ele vai aprofundar o que seria a igualdade de condições e acesso à permanência para a criança e o adolescente. E seria, primeiro, contestar critérios de avaliação, no caso da permanência, né? O estudante ele tem direito a contestar sua nota, os critérios que ele foi avaliado. Ah, mas é menor de idade. Não, ele pode questionar o professor, questionar a direção e o conselho de escola. A segunda aqui é a participação das entidades estudantis. No caso, a entidade estudantil mais comum que se tem nas escolas e também na Prefeitura de São Paulo é o Grêmio Estudantil. É a forma mais prática que se tem na escola de outra coisa que na Constituição fala, que é da educação, gestão democrática, né? Para formar cidadãos para o exercício da democracia. É a forma mais prática que se tem na escola de exercer o direito à democracia, ao papel de cidadão, no Grêmio Estudantil. Depois, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Então, não basta só garantir a matrícula, mas é lá longe, não tem como a mãe levar a criança até a escola. Daí, no caso da Prefeitura de São Paulo, entra a questão do transporte escolar gratuito, né? Daí tem a lei municipal, que dependendo ali da quilometragem, antes era 2 quilômetros, parece que esse ano diminuiu para 1,5. Daí a criança tem direito ao transporte gratuito escolar. E o último seria ser respeitado por seus educadores. Então, a permanência não basta só a criança sentar lá, a bundinha lá na cadeira e fazer a lição e já era. E o professor, diretor, inspetor, enfim, todos os educadores ali da escola não respeitar, não ser ofensivo,
não dá voz, não dá vez para aquele estudante. Então, os estudantes precisam ser respeitados. Tem que dar o respeito aos educadores, mas os educadores também têm que dar respeito aos seus educados. Então, tá vendo, ó? Na Constituição, o princípio, só fala o princípio, tá? Igualdade de condições e acesso à permanência. Já no ECA, tá falando como se deve ser esse acesso à permanência. E quando chegar lá na frente da LDB, você vai encontrar mais questões falando sobre acesso à permanência. E assim vai acrescentando e vai aumentando aí a complexidade. Mas no final das coisas, é tudo o mesmo assunto. Então, é uma teia que você vai ligando e vai sistematizando seu estudo. Olha como fica mais fácil, né? Agora a gente vai aqui para as questões. Questão de número 1. Uma das características do novo federalismo brasileiro no contexto da Constituição Federal de 1988 apresenta-se pela descentralização, que não só repassa os recursos e poder aos governos subnacionais, mas principalmente tem como palavra de ordem a municipalização. A municipalização, nesse contexto, pode ser entendida como: na Constituição Federal, tem uma parte que fala sobre o que cabe aos municípios, Estado e União, caso governo federal, na organização da educação. A educação nacional tem 2 etapas. Uma que é a educação básica, né? E dentro dela a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. E a outra é o ensino superior. A EJA, educação especial, educação bilíngue, são modalidades dentro das etapas. Não são etapas, certo? E na Constituição Federal fala o que cada ente, município, estado ou união é responsável ali para garantir. Então, vamos ver qual que seria a obrigação do município. Seria a concentração das matrículas do ensino médio na rede municipal de ensino? Não. Ah, mas professora Jéssica, na Prefeitura de São Paulo tem 6 escolas de ensino médio. Tem, mas é assim. O município, ele primeiro tem que atender aquele que ele tem a obrigação de dar prioridade. Quando ele resolveu as prioridades dele, tá tudo atendido, tá tudo certo, ele pode atender outras demandas que até então não era a sua obrigação. Também teve alguns casos de algumas regiões do município de São Paulo que o Estado não estava garantindo essa questão de vagas no ensino médio. Foi feito um acordo com a prefeitura e a prefeitura fez aí a escola de ensino médio. Mas se você vê em outros municípios, não tem escola de ensino médio, é 100% atendido pelo Estado. Então, portanto, a A não é. B, a concentração das matrículas do ensino fundamental na rede federal de ensino. Não. É a União, né? O governo federal, ele vai cuidar de outra etapa da educação, que é do ensino superior, certo? C, distribuição das matrículas do ensino fundamental entre o ensino federal, estadual, municipal de ensino, que eu acabei de falar. A União só vai cuidar do ensino superior. Então, aqui, tá colocando aqui sistema federal, então já tá errado. D, concentração das matrículas do ensino fundamental no ensino municipal de ensino. Correta. A resposta da questão 1 é a alternativa D, tá? Ah, mas é educação infantil. Na Constituição Federal fica bem claro que o dever do município é atender o ensino fundamental. Depois que ela atender o ensino fundamental, ela vai atender a educação infantil. E depois que atender a educação infantil, se ela quiser atender o médio, beleza. Se não, certo. E se tiver algum problema de calamidade, alguma situação, algum alvoroço que acontecer no município, esquece a educação infantil e dá prioridade ao ensino fundamental. Conforme está na Constituição, é isso mesmo. Confirmando aqui a E, transferência das matrículas do ensino fundamental dos sistemas municipais de ensino para os sistemas federais de ensino, né? Como eu acabei de falar, o federal atende o ensino superior, então a E também não é. Então a alternativa correta da 1 é a letra D. 2. A FGV adora também trabalhar com imagens, então observe a imagem a seguir. A gente tem várias crianças aqui, um cadeirante, um andador, um gordinho, um altinho, uma menina cega, uma baixinha. Daí aqui, ó, a Constituição Federal de 1988 define princípios sobre os quais o ensino será ministrado. A imagem acima é bem representativa no seguinte princípio. Então, aqui está pedindo
qual princípio da Constituição está ligada a essa imagem. Inclusive, essa questão caiu na prova de professor de Fundamental 2 e médio de 2016. Não está lá no simulado da semana passada, tá? Então, vamos lá. Qual o princípio que se liga a essa imagem de várias crianças, de várias diversidades? Seria A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, arte e saber. C, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. D, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E, gratuidade no ensino público e estabelecimentos oficiais. Todas as alternativas são princípios da Constituição, né? Porém, o que se liga a essa imagem quando a gente fala da diversidade é a igualdade de condições para o acesso e a permanência. Então, a questão 2, a alternativa correta é a A, tá? Porque, como eu falei, não basta só matricular, tem que ter condições para continuar na escola. Quando a gente trata aqui da diversidade, por exemplo, o cadeirante vai ter que romper as barreiras de, por exemplo, arquitetônica, vai ter que ter rampa, vai ter que ter acessibilidade, para menina cega também, e assim por diante. Lembrando que as barreiras a ser quebradas pode ser tanto arquitetônica, também atitudinal, né, no caso, quebrar o preconceito, ou até mesmo a superproteção, ou também de comunicação, por exemplo, da menina do Braille, né, ela vai precisar a escrita em Braille, como uma das formas de comunicação, por exemplo. Então, olha aqui o perigo. Geralmente, as outras bancas iam falar assim, qual a alternativa correta em relação aos princípios da Constituição Federal? Daí teria uma alternativa que seria a correta, que é um princípio mesmo, e as demais não seriam princípios, conforme a Constituição. Já a FGV não. Ela colocou a imagem e pediu para você fazer a ligação da imagem com um dos princípios. E todas as alternativas eram princípios mesmo, mas somente uma se ligava à imagem. Então aqui, ó, você tinha que pensar. Então a FGV ela é fora da casinha em relação às outras bancas. Então tome muito cuidado, tá? 3. A última questão aqui de Constituição. No tocante ao direito à educação, conforme o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir. 1. O Estado brasileiro deve assegurar a educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive para todos aqueles que não tiveram acesso à idade própria. Correto. A educação básica, o atendimento, né, a matrícula obrigatória dos 4 anos, que começa ali a pré-escola, no caso, o PEIFI, o EMEI, até os 17 anos do ensino médio. A creche não é obrigatória a matrícula dos 0 aos 3 anos, porém é obrigatório a oferta pelo governo, tá? Mas agora cabe à mãe se ela quer ou não matricular. Agora, quando a criança completa 4 anos, tem escapatória, tem que matricular, pronto e acabou. E também tem que ser garantido o direito ao acesso aos estudos daqueles que não a fizeram na idade própria. Daí entra a educação de jovens e adultos, a EJA. Lembrando que a EJA, só existe EJA no ensino fundamental e médio, tá? Então, indo direto aqui nas alternativas para ganhar tempo, tudo que não tiver a 1 a gente pode eliminar. Então, a B tá errada, a C tá errada. Ficamos entre a D e a E. 2. O Estado brasileiro deve assegurar a progressiva universalização do ensino médio. Verdade. Quando surgiu a Constituição em 88, só falava do ensino fundamental. Mas, conforme os anos foi passando, eles colocaram lá uma emenda de atualização falando que tem que ser ampliado o ensino médio. Então, a prioridade é continua a atender o fundamental, mas precisa-se assegurar também que os estudantes se formem no ensino médio. Então, a 2 está correta. A D aqui não tem a 2, então a gente já matou a charada aqui, ó. A alternativa correta da questão 3 é a letra E, tá? Só confirmando aqui a 3, o Estado brasileiro deve assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Correta. Lembrando, né, que a Constituição de 88, então, se utilizava essa nomenclatura portadores, mas mudou. Agora são pessoas com deficiência, não portadores. Porque portador, eu tô pegando aqui no lápis agora, na minha mão. Eu tô portando esse lápis. Se eu quiser largar o lápis aqui na mesa, eu largo. Agora, uma deficiência, eu não largo, né?
Por isso que não se mudou a nomenclatura. E é preferencialmente na rede regular, por quê? Não pode ser obrigatório, porque dependendo da deficiência, pode ser que o ensino regular não atenda, tenha que ser somente a educação especial. Por isso que na lei fala preferencialmente, não obrigatório, tá? E aqui, só para fechar a Constituição Federal, pelo que eu percebi nas questões que eu pesquisei da Constituição, a FGV, ela não cobra muito Constituição, são pouquíssimas questões, porém a Prefeitura de São Paulo sempre gosta de cobrar Constituição, provavelmente pelo menos uma questão caia na prova, seja de PEIF, seja de professor de Fundamental 2 e médio. Agora, vamos para as próximas questões que são do ECA, tá? O ECA, sim, cai bastante na FGV, então vamos lá. 4. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar da direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar ou A. Conselho Tutelar, B. Ministério Público, C. Defensoria Pública, D. Juizado de Menores e Vara da Infância e Juventude. Essa questão aqui caiu em Paulínia, tá? No ano passado. A resposta correta é a A, tá? Conselho Tutelar. Faço essa questão aqui, mas só tirando uma dúvida que muitas pessoas têm. Então quer dizer que o professor vai lá direto no Conselho Tutelar fazer a denúncia quando se tem um caso suspeito, confirmação de maus tratos? Não. O professor deve comunicar à direção da escola, no caso, como está no ECA, os dirigentes de ensino. Só que pode acontecer de que o diretor não está nem aí e não encaminhar a denúncia que o professor fez ao Conselho Tutelar. Daí o que a gente faz? Toda escola tem um caderno de ocorrência. Então você vai lá no caderno de ocorrência sempre e vai registrar na data tal, criança chegou de tal maneira, com hematomas, alguma outra coisa. Comuniquei à direção da escola para que seja tomada as devidas providências junto ao Conselho Tutelar. Pronto. Se caso, no final das contas, a direção da escola não ir lá tomar as providências, você está resguardado que você comunicou a situação. Até mesmo depois, se surgir alguma questão ali de você responder alguma coisa, você não vai ser enquadrado em negligência, tá? E você não pode também ir direto ao Conselho Tutelar. Não, mas é muito grave, eu tenho que ir. Não, é uma hierarquia. Você não pode passar por cima da direção da escola, tá? 5. Com base nos direitos e deveres em relação às crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, analisa as afirmativas a seguir. Tanto a Prefeitura de São Paulo quanto a FGV gosta muito de cobrar os direitos e deveres também das crianças e adolescentes. Então, vamos analisar aqui as sentenças e vamos ver o que é direito e o que é os direitos e deveres das crianças, o que está correto. Aqui na questão 5. 1. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra ações violentas e vexatórias cabe à família. Errado. Tanto as situações de violência quanto o tratamento desumano é dever da família, do Estado, da sociedade. Não é de uma coisa só, não. Então, a alternativa 1, a sentença 1, aliás, está incorreta. Então, aqui já poderia eliminar a C e a E. Ficamos entre a B e a D. Então, aqui eu podia até pular a 2, né? E já ia ler a 3, né? Mas eu vou ler a 2 para vocês. A criação e a educação no seio da família é excepcionalmente da família substituta, é um direito da criança e do adolescente, correto. A criação, né, das crianças tem que ser na família, sua família biológica, porém, em casos excepcionais, quando, por exemplo, a família não tem condições da criança ou até mesmo perde a guarda, entra ali a família substitutiva, né, a adoção, ou até mesmo a tutela do Estado. Então, a 2 está correta. Então, vamos para o desempate na 3. O direito à liberdade garante a busca de refúgio. Na verdade, acho que a gente até já achou, né? Porque a 1 não era, né? Daí ficamos entre a B e a D, correto. Então, aqui o desempate é a 3. Então, vamos lá. O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação, em caso de necessidade, correto.
A criança tem um direito a, tô sofrendo maus tratos, tô sofrendo bullying, alguma situação ali, buscar refúgio, auxílio nas instituições públicas, por exemplo. Então, a 3 está correta. Então, a alternativa da 5 correta é a letra D, tá? 2 e 3 apenas, certo? Agora 6, a penúltima. Outra coisa que a FGV adora, verdadeiro ou falso. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Aqui eu já tinha até colocado aqui, encaixado, mas eu vou aqui falar para vocês porque é verdadeiro e porque é falso. A primeira aqui, o ECA garante que as crianças e adolescentes não sejam considerados meros objetos de intervenção da família e do Estado, sejam tratados como sujeitos de direito, correto. As crianças e adolescentes não são um boneco que você faz o que quer, elas têm direitos garantidos de proteção e liberdade. Portanto, a primeira sentença aqui é verdadeira. Então, aqui nas alternativas, a gente já poderia eliminar a A e a B, que é F a primeira, e a E. A gente fica entre a C e a D. Aqui a gente já se empata na segunda sentença, tá? O ECA, além dos direitos individuais que são garantidos a todos, considera que as crianças e adolescentes estão na condição de pessoa de desenvolvimento. Verdade. Tanto que é por causa do ECA que não se reduz a maioridade penal, porque no ECA diz que as crianças e adolescentes estão em formação do seu caráter físico, emocional. Portanto, elas não podem responder igual um adulto que já está formado. Por isso que não se tem a redução da maioridade penal. Então, a segunda aqui está certo. Então, a gente tinha ficado entre a C e a D. Então, a alternativa correta a gente achou aqui, ó. Letra D. Ó como é fácil, ó como você ganha tempo na prova. São 60 questões, mais questões dissertativas, que eu não sei se vai ser 2 ou 3. Então, você precisa ganhar tempo, né? E a última, só para confirmar, o ECA incentiva o direito à profissionalização e estabelece a idade de 12 anos para o início das atividades produtivas registradas na carteira de trabalho. Não, é a partir dos 14 anos e não é carteira registrada, mas como jovem aprendiz, tá? Então tá errada a F. Então a alternativa correta mesmo é a D, verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora vamos para a última questão que também consta a imagem. Essa questão aqui caiu no concurso de Salvador. 7. A foto a seguir mostra a passeada realizada em Salvador, Bahia, para celebrar o 27º ano da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Daí aqui do banner aqui está escrito: Caminhada do ECA, criança e adolescente não é futuro, e sim presente. A respeito da mensagem da faixa Caminhada do ECA, criança e adolescente não é futuro, e sim presente, assinale as afirmativas corretas, né? Vamos lá. 1. A mensagem enfatiza a necessidade de aplicar de imediato as diretrizes do Estatuto, que define o cuidado com crianças e adolescentes como uma prioridade presente. Correto. A gente não pode só ficar no pensamento que formar as crianças para o futuro. A gente tem que pensar no agora, porque se não se garantir agora, não terá o futuro, não é verdade? Então a 1 está correta. Então aqui indo já nas alternativas, tudo que não tem a 1 a gente já podia eliminar, que no caso seria só a alternativa C. 2. A mensagem defende o cumprimento do Estatuto para efetivar os direitos da cidadania das crianças e adolescentes, dando-lhes perspectivas de uma vida melhor no presente e no futuro. Como eu falei, garantir o presente para se ter o futuro. Então, a sentença 2 está correta. Aqui, a única que não tem a 2 seria a A. É só a A e a D. Então, a gente fica entre a B. A 1 está correta, a B. Ficaria entre a B, o que mais não tem a 2, e a E, entre a B e a E. Então, vamos desempatar na 3. A mensagem celebra a inovação trazida pelo Estatuto, de considerar as crianças e adolescentes como adultos em miniatura, por isso os sujeitos jurídicos, os mesmos direitos e responsabilidades. Não, lembra que eu falei sobre a maioridade penal, que a criança e a adolescente está em desenvolvimento, portanto não pode ser cobrado igual um adulto? Não é a minha opinião, tá, gente? Já tô deixando aqui bem claro, eu tô falando que tá no ECA, tá? Adultos em miniatura jamais, né? Então a alternativa 3 a sentença 3 está errada. Então a alternativa correta da questão 7
é a B, tá? 1 e 2 apenas, tá? Então, só recapitulando aqui, a alternativa 1 é a D, né? Alternativa 2A, alternativa 3E, alternativa 4A, alternativa 5D, alternativa 6D, alternativa 7B. Lembrando que na descrição do vídeo vai ficar o link para download do simulado. No final do simulado tem o gabarito aqui certinho para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui o link para você se inscrever, certo? Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!